Na verdade, para entendermos o que nós acabamos de ler, preciso dizer aos irmãos que Davi, antes de dormir com seus pais, isso é um eufemismo, antes de Davi morrer, antes de Davi findar os seus dias, ele passa o seu reino ao seu filho Salomão. Mas antes de passar o reino a Salomão, passar o cetro a Salomão, propriamente dito, Davi vai dar alguns conselhos a Salomão. Davi vai dizer: Salomão, seja um homem e assuma o peso que a partir de então vai vergar sobre os seus ombros. Davi disse: a obra que você vai fazer é grande. E Davi não estava dimensionando grandeza humanamente, mas Davi vai dizer: a obra que você vai fazer é grande, porque é uma obra feita para o Senhor. Depois você leia. E toda obra que nós fazemos para o Senhor, como disse Davi, é grande, não por causa da sua estrutura de execução, mas por quem ou para quem ela está sendo feita. Isso é muito interessante nós absorvermos isso. Toda obra é grande de acordo com quem ela está sendo, ou para quem ela está sendo feita. E Davi disse: a obra que você vai fazer é grande, porque é para o Senhor. Salomão vai entender isso lá na frente. Salomão, quando vai começar a obra, ele vai dizer: nós estamos fazendo uma obra grande, porque é para o nosso Deus. Então, Salomão absorve os conselhos de Davi, e entre os conselhos que Davi dá a Salomão antes de morrer, Davi fala de alguns homens que fizeram parte do reinado de Davi e que agora, com a morte de Davi, eles vão fazer parte do reinado de Salomão. E Davi dá alguns conselhos a Salomão. Salomão, isso está no capítulo de número 2, a partir do verso 1. A Bíblia diz que se aproximava a morte de Davi, então ele vai começar a dar alguns conselhos. No verso 5, Davi vai dizer a Salomão: Salomão, eu vou morrer, mas entre vós está Joabe. Tu conheces a história de Joabe. Joabe era sobrinho de Davi, e Davi vai dar alguns conselhos a Salomão: como lidar com Joabe, como tratar a Joabe no exercício do seu reino. Davi vai falar de alguns homens que Salomão vai ter que tratar de uma forma específica, e entre eles, em síntese essa introdução, entre esses homens nós temos o aqui mencionado Simei. O nome Simei significa renomado, famoso. Simei era famoso, era renomado. E todo o exercício da sua obra, seu ministério, da vida de Simei, se deu no reinado de Davi. Mas Davi vai passar o cetro, vai morrer e vai dizer: Salomão, entre os homens que você precisa dar uma atenção e tratar de uma forma específica, aí está Simei. E quando Salomão vai tratar com Simei, de acordo com os conselhos do seu pai Davi, acontece aquilo que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, capítulo de número 2, a partir do verso de número 36, quando Salomão vai lidar com este Simei, este famoso, este homem renomado, Salomão vai usar de complacência, vai usar de misericórdia para com Simei, e vai dar a Simei a maior oportunidade que ele já tiver em toda a sua vida. Que oportunidade é essa, pastor Luiz? Salomão vai dar a oportunidade de Simei de construir uma casa e habitar todos os dias em Jerusalém. Desejo de qualquer homem que tenha sua mente em Deus, que tenha o seu sentimento em Deus, irmão Laerte, que tenha a sua alma no Espírito de Deus, como o próprio Davi. Davi dizia, em um dos seus salmos, Davi disse: uma coisa peço ao Senhor, é o salmo de número 37, e a buscarei, que eu possa
morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Por quê, Davi? Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no oculto do seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo me esconderá e colocará os meus pés sobre uma rocha. Davi disse: Senhor, eu prefiro estar um dia na sua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Davi dizia: Senhor, eu prefiro habitar na porta da sua casa do que morar nas tendas onde tem impiedade. O desejo de qualquer homem espiritual seria o direito de construir uma casa e morar para sempre em Jerusalém. É complacência, é misericórdia. Eu não entendo como muitas pessoas negligenciam o privilégio de estar em Jerusalém. Eu não entendo como muitas pessoas preferem estar em outro lugar do que estar na casa de Deus, na casa da paz. Jerusalém é casa de paz. Eu não entendo, mas assim Salomão está dizendo: eu lhe dou o direito de construir uma casa em Jerusalém e morar e habitar, porém, não se esqueça, foi o que nós lemos: no dia em que você sair de Jerusalém, você morrerá. Nós lemos o texto: construa, edifique uma casa para você, more em Jerusalém, mas tem que ser para sempre. Salomão disse: você não pode pensar nem sequer por um segundo em cruzar os limites do território de Jerusalém. Aleluia. E eu fico pensando, irmãos, quem em sã consciência, recebendo o direito de morar para sempre em Jerusalém, vai pensar em pisar o pé fora de Jerusalém? Aleluia. Se Deus te deu o direito, irmãos, se Deus nos deu o direito, nos deu o privilégio de morar para sempre na presença dEle, quem em sã consciência espiritual vai olhar um pouco para fora dos muros de Jerusalém? Não tem nada lá. Aleluia. Não tem nada que nos agrade lá. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite. O Senhor está dizendo para nós e para os que estão em casa: nós somos privilegiados. Ele nos deu o direito de morar para sempre em Jerusalém. Aleluia. Não olha para fora, irmão, porque o direito à vida está condicionado à nossa permanência em Jerusalém. Foi o rei que disse: eu te dou um pedaço de chão, eu te dou um terreno em Jerusalém, mas saiba que no dia que você sair, vai morrer. Pastor Robert, tem muita gente brincando com isso, meu companheiro. Tem muita gente achando que pode ir, voltar, que pode ter uma casa em Jerusalém e uma casa em Sodoma. Tem gente que acha que pode ter uma casa em Jerusalém e uma casa em Damasco. Tem gente que acha que pode morar em Jerusalém e desfrutar de Tiro, de Sidom. O Senhor está dizendo: a terra que eu comprei e te dei está em Jerusalém. Em Jerusalém. É em Jerusalém que tem paz. É em Jerusalém que há a presença de Deus. Que privilégio. Simei disse: boa é essa palavra. Morar em Jerusalém. Boa é essa palavra. Mas com o passar do tempo a gente vai desprezando o que é bom. A Bíblia diz, Salomão disse que para a alma faminta, todo amargo é doce, mas a alma farta pisa o favo de mel, despreza o que é bom. Mas eu profetizo, nessa rápida introdução, que nenhum de nós, ainda que se
levantem os outdoors do lado de fora, ainda que se façam as propagandas de fascínio, de atração, o Senhor está dizendo: nenhum de nós vamos sair de Jerusalém. Eu profetizo que as nossas raízes estão arraigadas em Jerusalém. Eu profetizo que nenhum de nós somos ouvintes esquecidos, que o rei disse que é para ficar em Jerusalém, e nós não somos ouvintes esquecidos. Firmamos a casa na rocha da prática da palavra que o rei uma vez nos ordenou, e daqui a gente não sai, Laerte. Daqui o mundo não nos tira. Aleluia. Cuidado com as ofertas do mundo. Simei era famoso. E por que agora ele não pode sair de Jerusalém? Porque a fama nem sempre é uma fama boa. Não dá para simplesmente, pastor Márcio, associar fama com algo positivo, com algo bom. A fama é o efeito de práticas boas ou de práticas ruins. Tem gente que é famoso pelos bens-fazejos, pelas benesses, mas tem gente que é famoso pelos seus maus fazejos. Simei era famoso, e a pergunta que vem ao meu coração como uma flecha do Espírito é: nós somos famosos por quê? Qual é ou quais são os motivos da nossa fama? Vamos entender isso? Quem era Simei? É bem rápido, é só um vislumbre. Eu gosto da história de Davi, eu amo, porque aqui a gente tem muitas lições práticas. E se você abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, vamos lá. 2 Samuel, a partir do capítulo de número 15, é bem rápido, não dá para a gente ler tudo, mas depois você lê, eu te dou as referências. Se você quiser anotar aí na sua casa e anotar aqui depois ler, leia. Mas a partir do capítulo número 15, do capítulo 15 do segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, vamos a partir do capítulo 13 de segundo livro de Samuel, a Bíblia diz, é só um vislumbre para a gente entender quem era Simei. A Bíblia diz que Davi sofre um golpe pelo seu filho Absalão, que matou o irmão Aminon, que ficou cerca de 4 anos fora de Jerusalém. Quando volta, não é corrigido por Davi, e ele se acha no direito de usurpar o trono. Os irmãos conhecem a história. E se tem uma coisa que Davi errou, foi não corrigir os seus filhos, mas isso é outra história. Mas o texto diz que Absalão quer usurpar o trono. E eu acho lindo que Davi, capítulo 15 agora, no capítulo 15, Davi, quando soube que Absalão queria usurpar o trono, Davi foi embora. Davi fugiu de Jerusalém. Davi não foi para o embate. Davi não foi para o enfrentamento. Ele preferiu ir para o deserto, porque confiava em Deus, do que ir para o embate, para o enfrentamento com seu filho. O texto diz, no capítulo 15, o verso de número 24, que quando Davi está saindo com cerca de 600 pessoas para fugir, para não lutar contra o seu filho, vai com ele 600 homens, sacerdotes, soldados, companheiros de Davi, vai fugir com ele. E os sacerdotes, sabe o que fazem? Está no capítulo de número 15, verso 24 e 25. Os sacerdotes carregam a arca. Davi vai fugindo. Os sacerdotes, no verso 25, pegam a arca, cerca de 600 homens. E os sacerdotes pegam a arca e vão fugir com Davi. Só que quando chega um determinado ponto, Davi olha para os sacerdotes e diz assim: não pode. Eu estou fugindo para não lutar contra o meu filho, mas o lugar da arca é em Jerusalém. Eu saio do trono, mas a arca fica. Eu amo a história de Davi. Está no verso número 25. Davi disse: voltem, levem a arca de volta, porque o fato de eu não estar mais no trono não me dá o direito de levar a arca comigo. A arca fica, porque os homens passam e a presença de Deus fica. Mas o texto diz que Davi foge. Capítulo número 15, verso de número 30. Isso aqui eu acho lindo, isso aqui é violento. O verso 30 diz que quando Davi ia fugindo, ele vai para o Monte das Oliveiras. Davi está fugindo.
E olha, eu vou ler para você ver. O verso 30 diz assim: e Davi subiu, ele está fugindo, pela subida do monte das oliveiras, e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta, e seguia com os pés descalços, e todo o povo que estava com ele cobria cada qual a sua cabeça, e subiam chorando enquanto subiam. Isso é lindo. Você imagina a cena, Davi fugindo, quando chega no Monte das Oliveiras, ele começa a subir o Monte das Oliveiras, chorando, de cabeça baixa, Laerte, cabeça curvada, pé descalço. Agora é para você dar glória a Deus aí em casa e aqui. Ele está chorando, está de pé descalços, está de cabeça curvada, está chorando, mas está subindo. Aleluia. É isso que a gente precisa entender. Aleluia. Que nem sempre para subir a gente vai sorrir. Nem sempre a subida ela é acompanhada de alegria, de sorriso. Às vezes é de pé descalço, cabeça curvada, lágrimas nos olhos, mas eles estavam subindo e choravam, mas subiam enquanto choravam, e subiam chorando, mas subiam. E da mesma forma o Senhor está dizendo ao meu coração, que tem gente que está nos assistindo, que está aqui essa noite, o Senhor está dizendo: você está chorando, mas está subindo. Desconfie quando você está alegre, mas não está subindo. Desconfie quando não há lágrimas e você está descendo. É melhor ter lágrima e a gente está subindo do que ter sorriso e a gente está descendo. Aleluia. Quanta gente sorrindo, mas está descendo. Quanta gente sem lágrima, mas não cresce. Quanta gente sem choro, mas nunca se desenvolve. O Senhor está dizendo: você está chorando, mas está crescendo. Você está chorando, mas está subindo. Está doendo, mas você está crescendo, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Está subindo, com lágrima, mas está subindo. E é interessante que Davi é o tipo de Cristo. Não vai dar para a gente correr muito. Davi é um tipo de Cristo e ele está subindo o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Já ouviu falar no Monte das Oliveiras? Já ouviu falar num certo Getsemane? Já ouviu falar em um Davi subindo esse monte com lágrimas? Aleluia. Já viu falar em um Cristo que quando subiu esse monte, subiu com lágrimas, subiu com dor, suou gotas de sangue. Alguém pensava que era o fim, não, ele estava subindo. Aleluia. Ele estava cumprindo a sua missão. E eu ouvi um grande teólogo dizendo esses dias, e eu concordo com ele: a batalha pela nossa redenção não foi decidida na cruz, foi decidida no Getsemane. Foi decidida um dia antes, no Monte das Oliveiras. Foi ali que ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. E se ele não teria redenção, mas ele respirou, chorando, suando gotas de sangue, e disse: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Sabe por quê? Porque quem chora fica sensível à vontade de Deus. Quem chora não perde as suas vontades, mas submete as suas vontades à vontade dEle. Aleluia. Não é, irmão? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando a gente está chorando, a gente fica mais sensível. Não é o que a gente queria, mas quando a gente está chorando, a gente diz: Senhor, não é o que eu quero, mas eu te adoro, eu te louvo, Senhor. Não é assim que eu queria estar. Há alguns momentos Davi estava no trono, agora ele está fugindo para o deserto, mas está subindo. Aí ele vai subindo, Laerte. Chega alguém, depois você lê o texto e diz: Davi, enquanto ele subia, tem uma coisa, ó, a conspiração lá é forte. Até Aitofel está com eles. Aitofel é o maior conselheiro de Davi. Homem
que alguns acreditam no livro de Salmos que Davi escreveu sobre ele, quando disse: até o meu melhor amigo levantou contra mim o seu calcanhar, porque se rebelou com Absalão. Então, ele está subindo o Monte das Oliveiras, chorando, e alguém diz: ó, teu melhor amigo te traiu. Pegou, irmão? Subindo o Monte das Oliveiras, chorando, chega alguém e diz assim: Aitofel te traiu, te beijou, Davi. E alguém diz: está sendo traído, largou, saiu, deixou o trono, largou, saiu do lugar que era dele. Alguém pode dizer: está indo para o deserto. Mas o texto está dizendo: ele estava subindo. Vamos concluir? Eu preciso falar de Simei. Quando Davi passa do Monte das Oliveiras, aí o texto diz, capítulo de número 16, olha aí na sua Bíblia para a gente encerrar. Capítulo 16, verso 5. E quando o rei Davi chegou a Baurim, ele está saindo do monte, eis que de lá um homem da casa de Saul, isso é, da tribo de Benjamim, cujo nome era Simei, filho de Gerá, saiu e amaldiçoava. Olha como Simei entrou na história. Amaldiçoava enquanto ele vinha. Verso 5. Olha, eu vou te explicar por que Simei era famoso. Verso 5 diz que ele amaldiçoava. Verso 6 diz: e atirava pedras em todos os servos do rei Davi. Vamos lá, verso 13, para a gente começar a concluir. Deu 5 minutos, verso 13, diz assim, capítulo 16, verso 13, olha na sua Bíblia. Enquanto Davi e os seus homens seguiam pelo caminho, Simei seguia pela encosta contra ele. E, primeiro, o amaldiçoava enquanto seguia. Segundo, jogava pedras. Terceiro, lançava pó. Irmão, Simei era famoso, o famoso atirador de pedras. Simei mexia com pedras. Isso aqui é antes do texto que nós lemos. Simei mexia com pedras, com maldição. O famoso que amaldiçoava, o famoso que lançava pedras, o famoso que lançava pó. Amaldiçoou Davi. A afronta foi contra Davi. Irmão, eu vou dizer de novo, que era para você ter dado glória a Deus aí na sua casa e aqui. Simei era o famoso que amaldiçoava Davi, que lançava pedras em Davi, ou o Davi do Monte das Oliveiras, o Davi, o Rei Eterno, está entendendo? Simei era o famoso contrário a Davi. Simei mexia com pedra, mexia com maldição. E um dos servos de Davi disse assim: Senhor, por que esse cão morto te amaldiçoa? Por que esse homem lança pedra? Por que esse homem lança pó? Deixa eu arrancar a cabeça dele, deixa eu matá-lo para tirar a afronta. E Davi disse: não, deixa ele amaldiçoar, porque se ele está amaldiçoando é porque Deus permitiu que ele amaldiçoe. Aleluia. Se Deus permitiu, deixa ele fazer, porque quem sabe Deus olha para a minha humilhação. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Deus olhou para a humilhação de Davi. Vamos encerrar. Deus fez Davi voltar para o seu trono. Deus fez Davi voltar, irmão, dá glória a Deus. Deus fez Davi ressuscitar ao terceiro dia. Quantos Simeis amaldiçoaram ele, lançaram pedras nele, cuspiram nele. E agora eu estou falando de Jesus. Quantos Simei bateram nele,
enquanto Simei lançaram pó nele, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Um dos discípulos do nosso Simei levantou, tirou a espada da bainha e cortou a orelha de um soldado. E o nosso Davi disse: guarda a espada, porque se eu quisesse, o Pai enviaria legiões de anjos, mas eu não quero. Se eles estão me prendendo, é porque o Pai autorizou. Aleluia. Só que Davi voltou. Irmão, quem crê que Davi ressuscitou? Davi ressuscitou. Jesus ressuscitou. Davi voltou. E agora, texto. Quando Davi vai passar o reino para Salomão, ele diz: Salomão, tem um Simei aí. Porque a conta chega, irmão. Ninguém que se opõe a Davi vai viver a sua vida toda sem que a conta chegue. Escuta aí, irmão. Pode falar isso para alguém. Ninguém que rejeite este Cristo vai viver para sempre sem que a conta chegue. Quem rejeitou Davi um dia vai ter que pagar. Vai ter que pagar. A conta chega. E Davi disse: ei, Salomão, tem um Simei aí, capítulo de número 2, primeiro livro dos Reis. Tem um Simei contigo, um filho de Gerá, um benjamita de Baurim. Ele me amaldiçoou com uma maldição muito dolorosa, porque esse Davi agora é juiz. Naquela época era só um Davi fugindo, um servo. Agora esse Davi aqui está dizendo: eu estou indo. E tem uma conta para ser pagada, para ser cobrada. Salomão, tu sabe o que tem que fazer. Só que Salomão representa a misericórdia de Deus. Dobre a sua atenção para receber isso, para a gente encerrar. Salomão representa a misericórdia de Deus. Davi disse: ele me amaldiçoou, ele lançou pedras, ele lançou pó. Só que no dia em que eu voltei, está no texto, capítulo de número 2, verso 8, se você entender, você vai dar glória a Deus. Ele me amaldiçoou com uma maldição dolorosa, no dia em que eu fui a Manaim, mas quando eu voltei, ele desceu no Jordão para se encontrar comigo. Irmãos, o famoso amaldiçoador desceu. O famoso atirador de pedras desceu. O famoso atirador de pó desceu. E quando ele desceu, Davi disse: já que você está se humilhando, eu te prometo, eu não vou te matar. Está aí no texto, verso 8. Aí o Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar essa rápida palavra aos irmãos que estão ouvindo. Quantos de nós somos Simeis? Quantos de nós mexíamos com pedra? Mexíamos com pó? Mexíamos com maldição? Afrontávamos a Davi? Mas no dia que nós ouvimos a palavra dele, no dia que ele falou conosco, a gente desceu. Ninguém que está aqui sem ter descido. Todos nós descemos. Todos nós éramos Simei. E Davi disse: ele me amaldiçoou, porém Salomão, ele desceu. Por isso, busque sabedoria para lidar com ele. Aí Salomão disse: eu conheço a tua fama, Simei. Nós lemos o texto. Eu sei que você mexia com pedra. Eu sei que você mexia com maldição. Eu sei que você mexia com pó. Mas o meu pai disse que você desceu. O meu pai disse que você se humilhou. E só porque você desceu e se humilhou, constrói uma casa em Jerusalém. Aleluia. Porque quem desce recebe direito de morar em Jerusalém. O famoso atirador de pedras se humilhou no Jordão e conquistou o direito de morar em Jerusalém. Só que tem uma coisa, e eu encerro aqui.
quem mexia com pedras, com maldição e com pó, e só está vivo porque se humilhou, porque desceu o Jordão e Davi prometeu que não ia matar, só vai continuar vivo se morar em Jerusalém para sempre. Está ouvindo, irmãos que estão em casa? Você mexia com pó antes, eu mexia com pedra antes, mexia com maldição antes. Agora que Davi me perdoou, eu não posso nem sonhar em sair de Jerusalém. Se eu sair de Jerusalém, eu vou morrer. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia, companheiro. Isso é misericórdia, irmão. Um ex-feiticeiro. Tem gente me ouvindo essa noite que mexia com maldição. E agora, por causa dessa crise, você está querendo olhar para a terra dos filisteus? Mexia com coisas que não agradavam a Deus, mas desceu, aceitou Jesus, se converteu. Tanto tempo que você está servindo ao Senhor, e agora, por causa da luta, você está olhando para a terra dos filisteus. Alguém está dizendo para você: você perdeu 2 servos, tem coisas suas que você perdeu. Está onde? Está lá em Gerar, está lá na terra dos filisteus. Se eu fosse você, ia buscar. Essa voz não vem de Davi, essa voz não vem de Deus. O Senhor está dizendo: se você perdeu alguma coisa que está lá, é porque não era sua. Não vai buscar, não saia de Jerusalém, porque se você sair, vai morrer. Se você sair, não volta mais. E mais, para quem acha que Deus não é misericordioso, Ele está te avisando hoje. Ele está dizendo: eu não te disse para ficar em Jerusalém. Se você sair, vai morrer, e o sangue vai ser sobre a sua cabeça. Amém. Aleluia. Glória a Deus por esta boa palavra, irmãos. Fica em Jerusalém. Esse é o conselho de Jesus Cristo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele nos guarda quando nós estamos na casa dEle, na casa do pão, quando nós estamos na casa de paz, que é Jerusalém. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos, abençoe nosso irmão Luiz Leite por esta boa palavra. Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor pela sua bondade e nos despedir desse culto na presença do Senhor. Jesus amado, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome. Pai, bendito seja, meu Pai, a tua glória. Senhor, nós te adoramos e te engrandecemos, ó Senhor, porque a tua misericórdia foi manifestada a nós, ó Deus, e nós estamos te servindo, Senhor, diante da tua presença. Pai, abençoa os teus servos que ouvirão esta palavra, dá força, dá ânimo, dá vigor, dá firmeza aos teus filhos, Jesus. Nesta noite nós te pedimos, abençoa, Senhor, o nosso ministério, abençoa os nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Geraldo Silva e toda a família dos teus servos. Deus, estende a tua mão sobre a tua igreja. Nesta noite leva-nos em paz, nos guarda do mal, livra-nos do perigo, Senhor, sê conosco. Nós te pedimos nesta noite e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Levante suas mãos comigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os irmãos e todos digam amém. Sexta-feira nós temos o nosso culto aqui às 20 horas, irmãos. Deus abençoe os irmãos.